Olá, amigos, estejamos todos envolvidos pelo amor do nosso Mestre Jesus. A sociedade contemporânea tem como uma de suas marcas mais relevantes o crescimento da tecnologia que pode ser utilizada para o nosso crescimento e que também tem alterado o nosso modo de viver. Muitas pessoas passam o tempo todo com o celular na mão, ao invés de estar conversando com os demais. As crianças ficam mais tempo assistindo vídeos na internet, com tablets na mão, do que brincando no seu quintal ou na rua. Qual será o impacto da tecnologia em nós em termos espirituais? À luz da doutrina espírita, como melhor entender e vivenciar este momento? Está conosco Cristiane Harumi Sato, que é de Maringá, trabalhadora da Associação Espírita de Maringá, amém. Também desenvolve trabalhos no movimento espírita regional e também estadual. Olá, Cris, permita-me assim chamá-la carinhosamente, não é? É uma alegria muito grande para nós poder conversar com você neste programa. Olá, Dona Ivone, olá a todos os nossos internautas. Também é motivo de muita gratidão da minha parte poder estar aqui com essa oportunidade de refletir sobre esse tema muito presente nas nossas vidas à luz do Espiritismo. Deus nos ampare. Com certeza, Cris. Nós nos referimos ao avanço da tecnologia que acontece atualmente. Como que o Espiritismo enxerga os avanços tecnológicos? Nós nos recordamos inicialmente da obra basilar espírita, o Livro dos Espíritos, que nos esclarece na sua parte terceira sobre as leis morais. E uma dessas leis, ou seja, leis divinas que regem as nossas existências, é justamente a lei de progresso. Todos nós espíritos, portanto, fomos criados com essa capacidade de progredir. Embora no começo simples e ignorantes, pelo nosso próprio esforço, pela nossa vontade, nós temos essa potência, essa capacidade de crescermos. Em que sentidos? Intelectualmente e moralmente. Nessa perspectiva, sem dúvida alguma, esses avanços tecnológicos, os aparelhos modernos que nós temos hoje à nossa disposição, são fruto do progresso intelectual do ser humano. Também, numa outra perspectiva, seria interessante pensar a respeito do progresso moral. Então, nós temos essa proposta para atender no decorrer deste programa, de refletir um tanto mais a respeito de quais são os efeitos do uso da tecnologia em nossas vidas. Tem beneficiado o nosso progresso moral? Depende da nossa escolha, pois também temos livre-arbítrio. Então, são questões que também nos parece necessário refletir a respeito. Sim. Então, Cris, eu gostaria que você já iniciasse a falar exatamente sobre esses efeitos do uso da tecnologia em nossa vida. Recentemente estávamos pesquisando sobre esse assunto e mesmo a ciência atual, material, ela já tem reconhecido os efeitos perniciosos que, por exemplo, o uso do celular sem limites tem causado em nossas vidas, inclusive comparando a um vício, a uma dependência, como as outras que nós já conhecemos. Os efeitos cerebrais, nos parece, a partir da reflexão de uma neurocientista, seriam os mesmos.
também no aspecto do afastamento social. Então, nós muitas vezes, usando esse instrumento e tantos outros, nos esquecemos do convívio. É um aspecto a ser considerado. E pensando agora propriamente no Espiritismo, a benfeitora Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, mais recentemente, escreveu a obra Vidas Vazias. E num desses capítulos, cujo título é Divertimentos e Futilidades, ela vai tratar justamente dos efeitos da tecnologia em nossas vidas, trazendo algumas outras contribuições. Por exemplo, o uso das ferramentas que nós temos hoje tem permitido, de alguma forma, um acelerar do pensamento. Quantos de nós, não é verdade, quando acessamos a internet e a partir dos seus recursos, com muita facilidade e rapidez, passamos de uma página a outra, de uma informação a outra. E somos bombardeados por essas informações. Isso acelera a mente, levando a um prejuízo na qualidade da nossa reflexão. Porque uma coisa é a gente receber uma informação, a outra coisa é ser capaz de refletir, pensar sobre ela. E sobre isso, a benfeitora Joana de Ângeles esclarece que está se notando já, olhando então da perspectiva do mundo espiritual, esses efeitos na nossa capacidade reflexiva. Mas não é só isso. Muitas vezes, espíritos inferiores estão nos incentivando a fazer esse uso com o objetivo de nos fazer perder tempo, que é um patrimônio valiosíssimo que nós temos nessa existência, com o objetivo de permitir o nosso progresso intelectual e moral, e muitas vezes também nos encaminham, sem que percebamos, para conteúdos que, em vez de nos elevarem, de nos promoverem, nos rebaixam. Muitas vezes conteúdos esses, infelizmente, de fácil acesso, por exemplo, no campo da sexualidade. Quão deturpada tem sido a análise, os estímulos que nós temos recebido nesse aspecto. Então, é preciso muito cuidado. Enquanto nós estamos, por exemplo, usando esse instrumento, quanto tempo nós deixamos de usar para as meditações? E esse é um outro aspecto que Joana de Ângeles nos traz. É indispensável numa jornada que é a nossa própria vida, as pausas de meditação, para a gente entender os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, refletir sobre os caminhos que nós estamos escolhendo, é isso mesmo que eu quero para mim? Mas se nós abrirmos mão desses momentos, nós permanecemos com os conflitos, com as dúvidas, com os tormentos emocionais, sem o tempo apropriado de reflexão, de maturação, de elaboração dessas questões. Por isso também tantos complexos emocionais, psicológicos, psiquiátricos que nós temos visto. E um último aspecto, talvez principal, embora, é claro, a gente já convida a todos para a leitura desse texto que é fabuloso, ela também vai comentar sobre algo que, como havíamos dito, a ciência já observa, que é o afastamento social. Pensando na perspectiva espírita, por exemplo, nós sabemos que a família em que nós estamos hoje não é por acaso. Obedece a um planejamento. São convívios nem sempre fáceis, às vezes nos desafiam. E como a gente vai superar, então, essas dificuldades? Convivendo. Mas se o aparelho celular e outras tantas máquinas mágicas, como ela diz, ocupam o nosso tempo também de convívio, nós ficamos sem a oportunidade dessa elevação, dessa reformulação de relações. Inclusive dessa nutrição espiritual que o relacionamento também nos permite. Como a gente pode observar, são efeitos bastante complexos, que benfeitores como Joana têm observado, então necessitamos de fato de uma atenção a respeito de como temos feito o uso dessas tecnologias. Cris, enquanto você falava, eu fiquei a pensar com relação
as nossas crianças. Inclusive, um dos trabalhos que você realiza no movimento espírita é a evangelização infantil e juvenil, não é? E nós ficamos pensando exatamente nessas crianças que ficam o tempo todo com celular, com tablet na mão, né? Você falando me deu a impressão que essas crianças não vão aprender a pensar, a raciocinar. Corremos esse risco, Cris? A partir da leitura desta obra, Dona Ivone, nos parece que é uma conclusão possível. Porque a Joana vai nos dizer justamente dessa... É como se a nossa mente ficasse fragmentada. É como se a gente não tivesse mais uma continuidade de raciocínio e profundidade. A gente tem informações e a gente vai pensando de maneira muito pontual. Se a gente for pensar, inclusive, na perspectiva da criança como um espírito num corpo em formação, talvez os efeitos sejam mais graves. E uma das neurocientistas, cuja entrevista nós assistimos, ela inclusive comentou que os efeitos do uso dessa tecnologia muito recente, e ela estava tratando particularmente do smartphone, a gente não vai perceber de imediato. A gente pode ter estudos, análises, mas de alguma forma o tempo vai nos mostrar as consequências disso. Embora já sabendo dessas informações, desses textos, seria já interessante uma atitude protetiva por parte dos responsáveis pelas crianças e pelos jovens. Porque muitas vezes a criança e mesmo o adolescente não vão conseguir eles próprios darem seus limites. As orientações de uso que os pais e responsáveis têm condições de fazer em benefício da saúde dos filhos. Então, nos parece uma reflexão presente, necessária e de grande gravidade. E nós vemos crianças que ainda nem falam, né? E passam muito tempo ali com o smartphone na mão, né? Mas você se referiu à nutrição espiritual. Como que nós podemos entender essa questão da nutrição espiritual? Essa é uma questão muito interessante que Joana de Ângeles se referiu nessa mensagem, mas também nós podemos lembrar, por exemplo, do livro Nosso Lar, ditado pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, num capítulo cujo título é Amor, Alimento das Almas. Nesse capítulo, André Luiz, no mundo espiritual, tem uma conversa muito interessante com Dona Laura, que inclusive o acolhi em seu lar. E eles vão fazer algumas conversas, reflexões a respeito justamente de como o amor, muito particularmente nos espíritos mais evoluídos, são uma fonte suficiente de nutrição. Eles se alimentam de amor. Mas nessa análise do texto e conjugando com o texto que referimos anteriormente, do livro Vidas Vazias, nós podemos perceber que o convívio salutar de dois espíritos presencialmente oferece uma possibilidade de troca, que Joana vai nos dizer, troca de energias corporais, a gente pode pensar também em trocas fluídicas que nos alimentam. Então, uma conversa em que seja possível a compreensão, em que seja possível, inclusive, nós comentarmos sobre os desafios da vida, não com pessimismo, mas buscando soluções, em que haja essa amizade pura em exercício. Isso oferece uma troca que alimenta, nós nos sentimos preenchidos. E em nosso lar, inclusive, é um exemplo muito interessante desse tipo de convívio salutar. André Luiz, nós vamos nos lembrar, para aqueles que já leram o livro, tem a chance de visitar em determinada ocasião um dos ambientes dessa cidade espiritual que se chama Campo da Música. Nesse ambiente, além de terem acesso a uma música que eleva, o André pôde observar um convívio entre espíritos com um propósito de melhoria que o surpreendeu. Ele ficou encantado com aquela sociedade,
porque ele percebia essa fraternidade, esse desejo de somar. Ele comentou, inclusive, que quem sabia mais, muitas vezes, reduzia talvez as expressões do seu conhecimento numa conversa para se tornar entendido. Aqueles que tinham menos conhecimento, por outro lado, se esforçavam para entender um tanto mais. E algo que também nos chama muita atenção é que André Luiz vai observar nesse convívio no campo da música as pessoas falando sobre Jesus, sobre o conhecimento das leis de Deus, coisa que muitas vezes, numa conversa entre amigos, às vezes fica esquecida. Não estamos falando aqui que todos os amigos precisamos pensar da mesma forma sobre esse tema. Mas em havendo essa oportunidade, quem sabe as semelhanças, por que não? Trazer as lições de Jesus para o nosso diálogo, para a nossa reflexão, comentar sobre histórias. E o que vai chamar muita atenção de André é que tudo isso era feito num clima de muito otimismo. Falava-se de Jesus, falava-se desse tipo de conteúdos com o objetivo de a gente evoluir um tanto mais, de nos estimularmos. Então, nos parece uma boa receita daquilo que a gente também pode aplicar aqui enquanto encarnados. Sim, realmente é uma reflexão muito importante, né? Quanto nós podemos nos ajudar uns aos outros, principalmente dentro do lar, né? Em que há um convívio mais próximo. Cris, você poderia nos dizer quais ações nós podemos adotar para fazer um bom uso da tecnologia e garantir essa nutrição espiritual? Algumas medidas práticas podem ser muito interessantes e úteis nesse sentido. Por exemplo, programar os horários, sendo isso possível, em que a gente vai acessar o celular, a internet. Porque é claro que muitas vezes está ali do nosso lado, e muitos de nós talvez tenham até uma necessidade profissional nesse sentido, que precisa, é claro, ser observado. Mas não sendo bem esse o caso, talvez estabelecer os períodos em que a gente vai verificar as mensagens, respondê-las e, se possível, colocando limite. Uma outra indicação interessante é evitar mexer próximo ao horário de dormir. Talvez dar um espaçamento de 1 hora e meia, justamente para que esse momento de preparação do sono, ele propicie que a gente, ao dormir, de fato descanse. Quantas vezes a gente está conectado a uma ideia, a um estímulo, e dormimos nessa conexão. E a gente sabe que o corpo dorme. Nós, espíritos, muitas vezes passeamos e nos vinculamos às regiões com as quais, aliás, temos afinidade. Então, é muito interessante dar esse momento e, por que não, uma leitura? Que, inclusive, é um convite que também Joana nos faz. Ler livros, fazer preces, fazer meditações, para que tenhamos chance de ter também no mundo espiritual durante o sono convívios que nos refaçam, que sejam de fato estimulantes no melhor sentido do termo. Além disso, evitar trazer o celular nos momentos que são de convívio familiar, por exemplo, o momento das refeições. Dar-nos a chance de fato conviver, embora isso talvez no começo possa parecer difícil. Mas a gente vai então treinando o diálogo, o exercício da conversa e dessa compreensão. Deixar momentos para isso também, para esses convívios, é claro, escolhendo as pessoas do nosso círculo de amizades que realmente acrescentem, agreguem para essas trocas presenciais de conversas que enriqueçam. O contato com a natureza, que também nos proporciona essa nutrição, essa ligação ao Pai, os momentos de meditação, de autoconhecimento, são medidas aparentemente pequenas, mas que podem causar uma profunda modificação na nossa existência. Tempos, quantas vezes, horas perdemos, às vezes sem nenhum propósito. Porque a gente começou a mexer numa coisa, aquilo nos levou a outra, porque a internet é praticamente infinita, a gente sempre vai ter o que ver. E então nos perdemos no tempo. Nesse sentido, também nós nos recordamos ao final de uma lenda oriental, um tanto chocante, mas talvez
bem cabível para esse momento de diálogo em que estamos. Isso, inclusive, é narrado também por Manuel Filomeno de Miranda em uma das suas obras, salvo engano, Tormentos da Obsessão. Então, conta-se que uma senhora estava passeando com a sua criança, o seu filho no colo, e ao passar por uma gruta, uma estranha gruta, ouviu uma voz. Entre. Ela entrou. Quando ela entrou, ela se deparou com um enorme tesouro. Havia ali inúmeras riquezas, moedas de ouro, joias. E a voz então lhe disse: você pode pegar desse espaço tudo aquilo que conseguir, e haverá um tempo para isso. Mas após o tempo terminar, a porta se fechará e você nunca mais vai poder entrar aqui e retirar mais nada que aqui tiver ficado. Ela fica muito surpreendida com a proposta e começa a tentar reunir o máximo de tesouro que ela consegue. E para facilitar esse carregar, né, dos tesouros na maior quantidade possível, ela coloca o filho no chão. E a voz, então, ela vai pegando aquilo que consegue, e a voz avisa que o tempo está acabando, e de repente, quando há esse último aviso de que o tempo acabou, ela sai correndo no momento em intensa alegria e euforia, pensando em tudo aquilo que ela tinha conseguido pegar materialmente. Quando de repente ela se deu conta que o filho ficou trancado na caverna. Essa história nos faz refletir sobre os objetivos da vida. E quando às vezes, no momento de distração, às vezes é uma voz, é um convite, é um clique, nós nos esquecemos do essencial. A grande questão é o quão cotidiano tem sido esse esquecimento do essencial. Porque a reencarnação é feita de vários dias, e de repente um dia a nossa existência terá fim, como é da lei natural, é da ordem divina. E será um momento de reflexão sobre o que fizemos. Que todos nós possamos, ao chegar nesse momento muito particular, poder olhar para trás e pensar que o tempo foi bem ocupado e que aquilo que era realmente importante não foi esquecido. Cris, nós te agradecemos imensamente, inclusive te cumprimentamos pelas reflexões que você nos trouxe, que, além de importantes, são muito atuais, né? Uma situação que a grande maioria das pessoas vivenciam nos dias de hoje, né? Que nós possamos voltar o nosso olhar para aquilo que é essencial em nossa existência, sempre visando o progresso, né? O crescimento espiritual. Rogamos a Deus, a Jesus, que continue te amparando nesse trabalho tão importante que você realiza na divulgação do Espiritismo junto ao jovem, junto à criança. Que Jesus te abençoe, Cris. Muito obrigada pela sua participação. Nós que agradecemos, Dona Ivone, por essa chance de estudar e refletir sobre esse tema, como a senhora disse, muito presente em nossas vidas. Muito obrigada. Nós lembramos a todos do site momento.com.br, onde encontrarão as mensagens do Momento Espírita, que são consoladoras, esclarecedoras. Desejamos a todos muita paz.